Boa tarde a todos. Que possamos nos sentir envolvidos por essas amorosas emanações do Mestre Jesus que preenche todo esse salão, que nos preenche a todos nós. Né? Hoje nós estamos aqui por essa tarde, mais amanhã, vamos iniciar a nossa reflexão da tarde a respeito das técnicas do passe. Essa abordagem, nós pensamos nela porque era uma coisa que nos afligia muito, nos causava muito aflição. Por que é que nós precisamos dominar essas técnicas? Por que é que nós precisamos entendê-las? Qual a importância dela realmente ali na aplicação do passe? E eu me dediquei a ler um pouco mais, a analisar, a entender, a buscar explicações racionais que nos convencessem a respeito da necessidade de entender as técnicas do passe. Então nós iremos colocar algumas informações aqui que nos ajudem a raciocinar, a pensar por que é que nós precisamos utilizar essas técnicas. Aqui alguém não sabe dirigir? Alguns não sabem, mas tem ideia de que para nós dirigirmos, para nós aprendermos a conduzir o veículo, nós precisamos dominar o pedal, a embreagem, o freio e o volante. E no início isso é muito difícil. O carro morre, sai pulando, você vai fazer a curva não sai do jeito que você quer. É uma certa dificuldade, nós levamos tempo até aprender. Hoje, com o desenvolvimento, com as autoescolas, hoje isso está mais fácil, porque existem simuladores, os carros estão melhores, os instrutores estão com a didática melhor, porque há algum tempo atrás os nossos instrutores eram os nossos pais, que não eram tão bem educados para essa finalidade, né? Então, depois que nós aprendemos a dominar essa parte da direção, que nós conseguimos a sensibilidade dos pés no volante, no acelerador, freio e embreagem, e o volante, nós passamos para a segunda fase, que é as leis de trânsito. O que é mais importante ao dirigir? Dominar o acelerador, freio, embreagem, ou as leis de trânsito? Prestar atenção às placas, às direções, à direção, à velocidade permitida naquela via, o cuidado com o pedestre, com o ciclista. O que é mais importante? Os dois. Mas se nós não dominarmos a técnica da direção, nós não teremos condições de dirigir. De vez em quando, mesmo sabendo dirigir de longa data, de vez em quando nós ainda damos uma falhazinha, nós deixamos o carro morrer, aceleramos um pouquinho a mais do que deveríamos numa pista, e aí nós levamos uma multa para nos lembrar que a velocidade não é aquela. Devemos reduzir um pouquinho. Por que é que eu traço esse paralelo? Porque quando nós começamos a aplicar o passe, depois de certo tempo, quando nós dominamos as técnicas, nós já não nos preocupamos mais com aquilo que nós movimentamos, qual é a finalidade. Porque a nossa maior preocupação é o que nós queremos fazer com aquelas técnicas que nós estamos aplicando. Qual é o resultado que nós queremos? Quais são as intenções que nós estamos direcionando naquela movimentação que nós estamos produzindo ali naquele instante. Então, algumas informações nós colocamos aqui para que nos ajudem a entender um pouquinho. O magnetismo ele começou lá
muito atrás, com a descoberta dos materiais magnéticos, né, os ímãs, as pedras imantadas, evoluiu para o magnetismo mineral, que emanam de vários cristais. A seguir, Mesmer nos trouxe o magnetismo humano e um pouco mais tarde, Allan Kardec nos informa desse magnetismo espiritual, também no mundo espiritual. Mas como comprovar isso? De vez que nós não vemos, nós não percebemos e muito discretamente nós sentimos algumas vezes os seus efeitos. E por isso eu encontrei neste artigo, desenvolvido por esses dois pesquisadores, publicado nesse jornal de fotoquímica e fotobiologia, emissões de biofótons pelo corpo humano. Biofótons, fóton, como a melhor descrição eu encontrei foi de Sir Isaac Newton, que melhor descreveu, são partículas que quantificam a energia eletromagnética. Então, biofóton é esse quantum, é essa quantidade de energia que é emitida os seres vivos. Esse artigo é muito interessante porque ele é citado daquela época em diante por todas as pesquisas. Isso se tentava desde há muito tempo. Desde há muito tempo eles tentavam pesquisar e comprovar essa emissão, mas era muito difícil. Estes dois pesquisadores, eles construíram câmeras, semelhança de câmeras escuras, e ali as pessoas poderiam ficar, dormir. Eles não faziam a pesquisa só de uma parte do corpo, mas do corpo todo. Eles ficavam ali, às vezes, uma semana, e é uma pesquisa com mais de 200 pessoas que ficavam ali, às vezes, 14 dias direto. Então, ele foi uma pesquisa muito convincente no mundo científico e que eles comprovaram a emissão do biofóton, inclusive dos seres humanos, não só de outros seres vivos, das plantas, inclusive. Os estudos sugerem uma correlação entre sua produção e diversos fatores inerentes ao indivíduo, inclusive a vontade de produzi-la. Porque quando eles sugestionavam que a pessoa pensasse em determinada parte do corpo, intensificasse o pensamento ali, eles conseguiam registrar que naquela área havia um aumento de emissão de energia. Foi daquele instante em que, adiante, 1997, é que se conseguiu dar mais materialismo, materialidade ou parte científica à comprovação da existência dessa energia que o ser humano emite. Essa primeira imagem aqui é a imagem da bioeletrografia, ou inicialmente a quirliangrafia, né? E estas outras foram imagens, as primeiras que eles conseguiram registrar. O registro desses fótons, dessas quantidades de energias eletromagnéticas que nós emitimos da folha, através do registro dos pés e das mãos. Mas por que é que nós não conseguimos ver essa luz, essa energia, essas emanações eletromagnéticas que emanam dos minerais e dos seres vivos, sejam vegetais ou animais? Esta outra pesquisa, em continuidade àquela, em referência àquela, conseguiu demonstrar, conseguiu comprovar que
apesar de serem por outros pesquisadores na Universidade Holandesa e em parceria com a Universidade Alemã, em 2005, eles comprovaram que o olho humano apresenta a capacidade de visualizar ou registrar comprimentos de onda entre 400 e 720 nanômetros. Alguma literatura registra 350, 680, 700 nanômetros. Não há um parâmetro fixo. Depende da literatura que nós consultarmos. Eu referenciei este intervalo, 400 a 720 nanômetros, é a comprimento da frequência que o nosso olho consegue registrar. Mas a radiação produzida pelo homem e medida por equipamentos adequados, ele é considerado ultravioleta. Ou seja, tem uma frequência mais alta, em comprimentos de 250 a 450 nanômetros. Portanto, uma frequência superior àquela que os nossos olhos conseguem registrar. E, portanto, nós não conseguimos acompanhar essas emissões. Para nós termos uma ideia, este é um espectro eletromagnético. E observem como fica a luz visível para nós. Olha a pequena faixa que existe ali, que os nossos olhos conseguem perceber. É apenas aquela faixa estreita ali no centro. Hoje nós, através da pesquisa, com o uso de equipamentos, principalmente na área militar, existem óculos de visão noturna, que enxergam através do infravermelho. As câmeras hoje, as câmeras de monitoramento, enxergam à noite. Eles conseguem filmar e registrar imagens noturnas através do uso da frequência infravermelha. Mas quando existe uma frequência vibratória mais elevada, portanto de ondas mais curtas, uma frequência mais elevada, essas radiações elas são ionizantes. O que quer dizer uma radiação ionizante? É aquela que consegue quebrar a estabilidade do átomo, da molécula. Nós nos lembramos que toda a matéria que existe no nosso planeta, ela é formada através da combinação química, da reação química, dos diversos elementos químicos que compõem a tabela periódica, que formam os mais diversos minerais, materiais do nosso globo. E a radiação ionizante, ela consegue quebrar essa ligação, tornar novamente instável aquele átomo e fazer modificações. Por isso é que as ondas ultravioletas, provenientes principalmente dos raios cósmicos, a partir do Sol, causam câncer, porque é uma radiação ionizante, assim como os raios X. Se eles conseguem fazer, quebrar essa ligação para o mal, digamos assim, para causar uma alteração não desejada, através de nossas vibrações, altas vibrações, vibrações em alta frequência, também podemos produzir radiação ionizante e, através da força do nosso pensamento direcionado para o bem, refazer ligações e modificações para que o organismo restabeleça o seu equilíbrio. Nós podemos ter um registro muito interessante desta parte aqui, no livro Evolução em Dois Mundos, na pergunta de número 14. Pergunta-se aos espíritos: como podemos encarar o passe magnético no centro espírita do ponto de vista da medicina humana? Esta é a pergunta.
Sabem qual é a resposta? Talvez não, mas nós vamos ler quando chegarmos em casa. Com certeza vai ficar para vocês a tarefa. É uma resposta bastante longa e bastante interessante. Ele diz que nós podemos, através... Primeiro ele faz uma introdução de umas 2 páginas a respeito do fluido cósmico. A seguir ele diz que através da nossa capacidade do encarnado de manipular esse fluido cósmico conforme a nossa vontade, nós podemos interagir com a multidão de células, fazendo-as agirem, combinarem, recombinarem, e olha que interessante, até improvisarem recursos dos quais desconhecemos. E assim podemos mobilizar a vontade outrora perdida daquele, para que ele próprio possa reajustar os milhões de células que lhe são formadoras. É uma pergunta, o livro Evolução em 2 Mundos, é um livro com informações muito científicas e às vezes difícil de você entender. Mas leio essa pergunta hoje, 14. Com mais detimento hoje que vocês verão como é rica a informação contida nessa pergunta. Agora, no livro do mesmo autor, André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, ele revela que os seres angélicos vibram em frequências super ultra curtas. Ali, os raios gamas, acima do raios gama, nós temos raios cósmicos, que eles vibram em frequências curtas. Agora, os seres angelicais, como citado no livro Mecanismos da Mediunidade, vibram em ondas super ultra curtas. Agora, imaginemos se essas ondas, essa energia ionizante consegue manipular, ionizar as células de nosso corpo somático e de nosso corpo perispiritual. A ciência humana ainda não consegue nem imaginar o comprimento de uma onda super ultra curta. Allan Kardec, na conclusão, após escrever todo o livro dos Espíritos, ele escreve 9 conclusões. A primeira conclusão é essa daqui. Quem do magnetismo terrestre apenas conhecesse o brinquedo dos patinhos, que existiam antigamente nos circos, quando tinha uma bacia com água, cheia de patinhos de plástico, e aqueles patinhos se movimentavam. E naquela época não se sabia por quê. É que eles colocavam o ímã dentro do patinho e movimentando um campo magnético por baixo, aqueles patinhos ficavam andando ali dentro daquela recipiente com água e era uma grande admiração. Então ele diz que dificilmente ao observar aquele brinquedo inofensivo, poderia compreender que ali estaria o segredo do mecanismo do universo e da marcha dos mundos. Isso depois de escrever todo o livro dos Espíritos e já ter reunido toda a informação suficiente para escrever o livro dos Espíritos. Mas como é que nós podemos unificar essas informações com o assunto que nós estamos a abordar hoje? Na Gênesis, no capítulo 6, item 10, tem uma informação que essa me trouxe mais convicção. Ele diz que há um fluido etéreo que preenche todo o universo, penetra todos os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, aquela mais pura que existe. Pois bem, são inerentes a esse éter, a essa matéria cósmica primitiva, as forças que presidem a transformação da matéria. É como se
você compra os computadores, hoje já vem pronto todos os softwares instalados ali. É inerente a esse fluido essas leis que regem o comportamento da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o comportamento da natureza. Pois bem, ele diz que essas leis, essas forças, são inumeráveis, são em um número muito extensos, olha lá, indefinidamente variáveis segundo a combinação da matéria. Mas essas leis que regulam o comportamento da matéria no nosso globo, no nosso planeta, são essas 4 aqui, no planeta Terra. A gravidade, a afinidade, a atração, eletricidade e magnetismo. São essas 5 leis ou forças inerentes àquele fluido primitivo que regem a combinação. A ciência hoje, ela reuniu essas 5 forças em 4. Continua o magnetismo, tem uma que ele chama de força forte, força fraca e a força eletromagnética. Porque ao avançar da ciência, eles descobriram que a eletricidade é dissociável, andam muito próximas do magnetismo e o magnetismo muito próximo da eletricidade. Então eles reuniram tudo isso numa força única, força eletromagnética. A força forte é a afinidade, é aquela que une o núcleo dos átomos, dos elementos químicos, para que eles sejam estáveis. E a atração é a força fraca, que rege a combinação destes elementos químicos. Então aqui nós estamos caminhando junto com a ciência. Agora, eu comecei a tirar o magnetismo daquela parte empírica e mística que às vezes nós imaginamos quando nós ouvimos falar de magnetismo. Porque eu comecei a entender que o magnetismo é uma lei da natureza, uma lei natural. Ora, a lei da gravidade, todos nós sabemos que ela existe. Não percebemos, não contestamos, não sabemos como ela funciona, mas nós acreditamos nela. Então eu passei a acreditar agora, com mais convicção, da lei do magnetismo, da interferência que nós temos através das ondas eletromagnéticas, tanto de uns para com os outros, tanto da interferência do eletromagnetismo na nossa vida cotidiana. Aqui, nesse instante, nesse espaço aqui, as ondas, o comportamento destas leis aqui está vigente no comando desses equipamentos, ao ligar o controle remoto. O que é o controle remoto? Ondas eletromagnéticas que são percebidas por um dispositivo que percebe aquela frequência e aciona o ar-condicionado. E isso está no nosso dia a dia de tal maneira que nós nem percebemos. A eletricidade e o magnetismo. Na questão número 65, Allan Kardec pergunta aos espíritos se o princípio vital ele reside em algum dos corpos que conhecemos. Onde está esse princípio vital? Aonde se encontra esse princípio vital que nós não conseguimos visualizá-lo? Ele tem a sua fonte no fluido universal. Ele é o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Ora, se ele deriva do fluido universal, tudo que é fluido é matéria. Se ele é matéria, ele obedece a quem? Àquelas leis.
que regem o comportamento da matéria aqui no nosso globo. Se o fluido cósmico, assim como o fluido que nós emitimos, são materiais, apesar da sua quintessência, da sua sutilidade. Portanto, nós devemos compreender que eles também devem obedecer àquelas leis que regem esses comportamentos. Quando nós empregamos as técnicas do passe, nós estamos movimentando esses fluidos em conformidade com essas leis naturais. Que leis são essas? Existiram pesquisadores que desde a antiguidade se dedicaram a estudar a eletricidade, inicialmente. O primeiro deles a se referir foi Isaac Newton. Mas depois dele vieram uma enormidade. Coulomb, Faraday, Maxwell, Lenz, Newman, Fleming, tem Ampere, Ohm, Tesla, Volt, Watt. Todos esses foram pesquisadores que se dedicaram a pesquisar a eletricidade e ver como ele se aplica no nosso dia a dia. Tanto é que essas linguagens que nós citamos aqui são medidas, unidades de medidas em homenagem aos seus pesquisadores. Mas teve um deles, Maxwell, que ele conseguiu fazer a unificação da eletricidade com o magnetismo. Tanto é que Einstein utiliza as equações de Maxwell para fazer o seu postulado do primeiro prêmio Nobel dele sobre a teoria da relatividade. Quando Maxwell comprova, através das suas equações, a associação entre a eletricidade e o magnetismo. Para nós verificarmos um conceito sobre campo magnético. Os campos magnéticos, eles cercam materiais em correntes elétricas e são detectados pela força que exercem sobre materiais magnéticos ou cargas elétricas em movimento. Foi assim que eles conseguiram perceber, registrar aquela primeira pesquisa. O campo magnético em qualquer lugar possui tanto uma direção quanto uma magnitude, portanto é um campo vetorial. Ele tem tanto uma direção quanto um alcance, digamos assim. Por isso, ele pode ser medido os seus efeitos, o seu alcance, porque ele promove uma ação neste campo, que nesse raio, nesse diâmetro, em que está sob a ação do campo magnético produzido. Para nós entendermos melhor, vejamos essa imagem. O E significa corrente elétrica. Se nós temos uma corrente elétrica, essa corrente forma um campo magnético ali simbolizado pelo B. A força, a intensidade dessa força magnética, ela é diretamente proporcional à multiplicação da intensidade da corrente vezes a velocidade vezes o ângulo entre a força e a velocidade. Vai cair na prova essa equação. A força magnética, ela é diretamente proporcional, é aquele símbolozinho ali, entre a intensidade da corrente, a velocidade da corrente e o ângulo formado pelos dois. Então, quando nós estamos falando em um passe transversal, o que são duas retas transversais? São retas que se cruzam num ângulo de 90 graus. Quando nós estamos falando em transversais, para que ele tenha uma máxima força magnética, é necessário que ele seja aplicado em 90 graus em direção ao eixo longitudinal
do paciente, para que nós tenhamos uma força magnética na sua maior intensidade. E a velocidade também interfere. Então, isso é o conceito de campo magnético científico, proposto pelos cientistas. Em associação, por ser o fluido magnético, fluido elétrico animalizado, como resposta dos Espíritos à questão 65, nós podemos fazer, por similaridade, o comportamento desse fluido semelhante às leis que regem a eletricidade, citados e descobertos por esses pesquisadores. Eles foram adiante, muito atrás, muito antes de nós pensarmos nisso, eles criaram a regra da mão direita em eletricidade. Eles dizem que se nós tivermos uma corrente elétrica apontando na direção do nosso polegar, o campo magnético será formado na direção dos dedos e a força magnética será na direção de 90 graus em direção à palma da mão. Então, quanto maior for o nosso pensamento, a nossa força em criar a nossa corrente magnética, maior será o campo magnético produzido e maior será a força magnética de nosso campo. Portanto, com maior profundidade e intensidade, nós iremos produzir o efeito que nós queremos produzir. Talvez muitos tenham, na imagem de alguns filmes, uma imagem de uma máquina num ferro velho, fazendo a coleta seletiva, em que ele vem com um ímã bastante grande, pega um carro, ergue, vai até onde você quer e solta o carro, ele cai e amassa todo. Como é que funciona aquilo dali? Aquele carro, aquele guindaste, ele tem um potente gerador. Quando ele chega ali próximo do metal onde ele quer, ele liga, gera um poderoso campo magnético, atraindo metais. Então ele atrai aquele carro, levanta ele, ergue, e chega aqui, o que ele faz? Interrompe a corrente elétrica, corta o campo magnético e o carro cai. O portão magnético da nossa casa, quando você liga o controle, você interrompe a corrente elétrica, corta o campo magnético, o nosso portão abre. Não é isso? Quando nós estamos aqui a fazer o nosso tato magnético, o nosso passe, que nós estamos fazendo isso aqui, não sei se eu saio da câmera aqui, eu saio do campo. Para cá. Quando eu faço isso aqui, o que eu estou fazendo? Direcionando a minha corrente elétrica, gerando um campo magnético, e eu vou atraindo todas aquelas desarmonias que nós percebemos no nosso tato, nós vamos atraindo pelo nosso campo magnético até o final do nosso passe. Aqui nós fazemos o quê? Cortamos a nossa corrente elétrica, interrompemos o campo e recomeçamos. Isso simboliza quando nós fazemos. Nós poderíamos fazer isso aqui, interromper mentalmente e vir? Sim, mas exigiria muito controle mental. Por isso o simbolismo de nós fecharmos, porque quem já tem um tato magnético apurado, ele percebe que quando ele fecha a mão, ele interrompe a doação. Às vezes eu estou num local assim, e eu tenho alguém ali precisando, eu sinto a emanação de energia, eu estou sentado, estou quieto. Sinto doando, aí eu dou uma procurada, vejo quem é que está do meu lado, que está puxando energia. Aí eu dou uma olhada, dependendo, eu corto ou deixa fluir.
Então vejam, por similaridade, esta regra aqui, por volta de 1800 e pouco, não me recordo da data, muito antes de nós pensarmos, hoje, nos conceitos que nós temos de tratamento com o passe, esta imagem que ela vem muito ao encontro daquilo que nós executamos. Vejam, por exemplo, outra invenção da ciência, o fogão por indução eletromagnética. Existe o fogão elétrico, que é semelhante ao chuveiro elétrico, ele tem uma resistência que ele esquenta a chapa esquenta a panela e cozinha o alimento. O fogão por indução eletromagnética, ele não tem chama. A corrente elétrica que gera um campo magnético que vai agitar as moléculas por indução da panela. A panela tem que ser ferromagnética, tem que ser adequada, não é qualquer panela. A panela, por indução, agita os elétrons, os átomos, e este aquece o alimento e cozinha o alimento. Então não há perda de calor, não há perda de energia, não gera calor. Vejam que esse experimento aqui, ó, a barra de chocolate, a metade não está submetida à indução, não tem a agitação, não aquece. Somente aquela indução dos elétrons do metal é que derrete o chocolate. A mesma coisa daquele lado. Você pode colocar a mão que você não sente calor. Eu fiz o tato. E você sente o campo magnético ali. Mas não sente calor. Você faz o tato no fogão por indução. Olha a que ponto nós chegamos. Você faz o tato e quando você chega naquele redondinho da chama, você percebe ali o campo eletromagnético gerado nesses fogões. A força eletromagnética tem a ver praticamente com todos os fenômenos físicos e químicos também que nós encontramos no nosso cotidiano, à exceção da gravidade. A gravidade é outro departamento, é aquela força gerada pelo campo magnético da Terra que nos mantém presos, atraídos para o centro da Terra. Mas a força fraca, a força forte e a força eletromagnética está no nosso dia a dia. A força de afinidade, a força de atração. Vários livros foram escritos já, principalmente na área de autoajuda, sobre afinidade e atração. Por que isso acontece? Através dos mecanismos dessas leis, que nos sentimos atraídos um pelo outro ou repelidos também. Isso porque as interações entre os átomos são regidas pelo eletromagnetismo, já que são compostos por prótons e nêutrons, ou seja, por cargas elétricas. Do mesmo modo, as forças eletromagnéticas interferem nas relações entre as moléculas, ou seja, entre nós e quaisquer outros objetos. Assim, pode-se incluir fenômenos químicos e biológicos como consequências do eletromagnetismo. Isso que nós passamos, por último, é conceito da ciência, da física. E é por esse motivo que nós devemos a importância de memorizar e de automatizar as regras do passe magnético. Seja a imposição, seja o dispersivo, para que elas sejam executadas em conformidade com a lei do magnetismo. Porém, sem ocuparmos nossa mente com isso. Quando nós estamos aqui a fazer imposição, nós estamos a fazer a doação e através da afinidade, da atração, nós estamos conduzindo as nossas ondas eletromagnéticas definidas como fótons
para aquele local que necessita. São as concentrações. Isso através das leis naturais que nós acabamos de descrever. Mas sem ocuparmos a nossa mente com isso. Por quê? Porque nossa atenção máxima não deve ser na nossa mão, no que nós estamos fazendo. Isso aqui não passa mais a ser o mais importante. Depois que nós dominamos, que nós já fazemos com naturalidade, não é decorado, é fazer com naturalidade, com consciência aquilo que você está fazendo. Quando nós estamos dirigindo, que nós trocamos uma marcha equivocada ali, rapidamente nós percebemos o equívoco. E você já muda a marcha de novo e segue adiante. Hoje a maioria nem faz isso, porque é automático, né? Mas quando nós trocamos equivocadamente ali, nós percebemos. Quando nós freamos demais, o carro dá aquela ratazinha ali. Por quê? Porque a nossa mente deve estar centrada, focada na ação e na qualificação que queremos do fluido durante a aplicação. A nossa mente, no momento em que nós estamos ali aplicando, trabalhamos, por exemplo, o sistema hematológico. Nós devemos comunicar às células quais ações nós queremos delas. Que elas se movimentem, que elas alcancem o foco, que elas se reorganizem para dar a estabilidade àquele órgão. Nós estamos comunicando àquele fluido a mensagem que nós queremos transmitir ao perispírito de quem está recebendo aquele tratamento. Para que o perispírito, sentindo por ser da mesma matéria sutil que os fluidos que nós emanamos, eles registrando a intenção da comunicação que nós colocamos, o perispírito do assistido, possa ele, o perispírito do assistido, retransmitir, reverberar, repercutir por indução no corpo somático. Por isso é que a pessoa, às vezes, sente. Algumas que têm algumas percepções já relatam quase que de imediato. Sentir um aquecimento, um resfriamento, uma movimentação, alguma sensibilidade. Porque o perispírito dele, o seu perispírito, está conseguindo captar a mensagem e repercutir de imediato no seu corpo somático. E até no seu campo somático, no seu campo mental, podemos induzir essa comunicação até a nível de campo mental da pessoa que está recebendo o atendimento. E até com o próprio espírito podemos conversar com ele. Meu amigo, vamos lá, vamos continuar a jornada, vamos continuar a vida. Transmita a mensagem que você quer. Mas, nesse instante, nós já não estamos nos preocupando aqui com a técnica que nós estamos movimentando, se são 3 vezes, se são 4 vezes, porque isso daqui nós já dominamos, nós já entendemos. Agora nós queremos qualificar esse gesto. Nós estamos transmitindo a mensagem que nós queremos, porque quando nós apertamos o controle e emitimos uma onda magnética, nós estamos transmitindo uma comunicação para o ar-condicionado. Ele vai entender a mensagem que eu estou transmitindo para ele. Eu quero que ele ligue, que ele aumente a temperatura, que ele reduza. De mesma maneira, nós fazemos isso através do nosso pensamento, tendo como veículo o fluido que nós vamos transmitir e repercutir ou no perispírito ou no espírito. Olha que interessante essa informação da Gênese. Os espíritos atuam sobre os fluidos, que são etéreos, não manipulando como o homem manipula o gás, os gases, mas empregando sobremaneira o pensamento e a vontade. Deixa eu ver se melhora aqui.
Porque aqui relembramos, a plasticidade dos fluidos etéreos imprime àqueles fluidos tal ou qual direção. Aglomerando, combinando, dispersando, organizando com eles conjuntos que constituem uma aparência, uma forma ou até uma coloração. Não é isso que nós fazemos com a água fluidificada, com a água magnetizada? Mudando-lhe as propriedades, como o químico faz com os elementos químicos, fazendo-os agirem e interagirem conforme certas leis. Quais leis essas? Aquelas leis inerentes às forças do éter. Não são reações aleatórias, casuísticas. Por que é que Einstein usou a expressão Deus não joga dados? Porque quando começaram o pensamento de que as ondas, a luz, poderia ora se comportar como partícula, ora como onda. Que ela poderia se comportar como onda e se materializar em outro local. Que o elétron passava de uma camada para outra, sendo a mesma onda eletromagnética. E que eles não podiam prever aonde é que ele ia quantificar, se tornar um quantum. Ele falou, não é possível. Deus não joga dados. Nós precisamos prever aonde ele irá se tornar uma partícula. Foi por isso que ele disse essa frase. Porque ele não compreendia, mas mais tarde ficou comprovado de que a luz, as ondas eletromagnéticas se comportam, a luz se comporta ora como partícula, ora como onda. Olha só, no livro Missionários da Luz, existe um capítulo somente sobre passes. Ele descreve para nós todo um capítulo falando vários passes que ele aplica em várias pessoas. Um deles que eu achei bem interessante, uma amiga, uma senhora, teve sério atrito com o esposo. Por isso, olhem as senhoras, não discutem com vossos esposos. Não façam isso, porque o prejudicado não é ele, é você. Olha só, com isso, ela conseguiu uma séria desarmonia íntima. Ela brigou com ele, mas quem ficou com desarmonia foi ela. A pequena nuvem que cerca o órgão vital, o coração, representa matéria mental fulminante. Olha só, cuidado, não briguem com os esposos, hein? Anacleto começou a atuar por imposição. Colocou a mão direita sobre o epigastro da paciente. Epigastro é essa região acima do estômago, aqui na região torácica. Notei que da destra, da direita, emitia sublimes jatos de luz, que se dirigiam ao coração da senhora enferma, observando nitidamente que os raios de luminosa vitalidade eram impulsionados pela força inteligente e consciente do emissor. Olha, inteligente e consciente, através da imposição. Saíam sublimes jatos de luz. Assediada pelos princípios magnéticos, tais quais aqueles que nós citamos, que a ciência hoje já consegue descrevê-los através de leis, assediada por esses princípios magnéticos postos em ação, a reduzida porção de matéria negra, aqui do coração, onde ela tinha concentrado, que envolvia a válvula mitral, deslocou-se vagarosamente ao contato da sua destra, da sua mão direita, como se fora atraída pela vigorosa vontade de Anacleto. Veio aos tecidos superficiais, espraiando-se sob a mão irradiante, ao longo da epiderme.
Foi então que o magnetizador espiritual iniciou o serviço mais ativo do passe. Ele coloca agora as duas mãos sobre o epigastro e desce ambas as mãos morosamente até os quadris, joelhos, repetindo por diversas vezes. O que ele está fazendo aqui? Uma tração, um arrastamento dessa nuvem de matéria fulminante, como descrito, dispersando-a através do organismo de toda aquela senhora. E aí, logicamente, ela se arrependeu de ter discutido com o esposo, né? Se lembrou e lentamente foi melhorando. Então, é importante essas reuniões de reciclagem para que cada grupo, junto com seus trabalhadores, possam rever as técnicas. Elas são importantes, porque o transversal precisa ser em 90 graus. O circular, ele é um concentrador porque ele está se movimentando na mesma velocidade da rotação dos chakras. Então, ele acompanhando a rotação, ele se torna concentrador. Nós precisamos compreender já isso de modo natural e tranquilo. Quando nós estamos fazendo o tato, o que nós estamos fazendo quando nós estamos entrando em relação antes do tato? Nós estamos aqui potencializando a nossa corrente elétrica, gerando o nosso campo elétrico. Então nós vamos aproximando aqui com o campo magnético gerado, nós vamos perceber a que distância o nosso campo que nós geramos, ele toca o campo magnético da pessoa que está sendo assistida. É esse o significado da relação magnética. A nossa energia, o alcance, o vetor do nosso campo magnético, encontra o vetor do campo magnético da pessoa que está sendo assistida. A partir daquele momento, daquele instante em que os dois campos magnéticos se encontram, nós vamos fazer o tato, porque à medida que o nosso campo magnético vai sofrendo variação, porque lembra da intensidade da corrente? Quando há variação da corrente, há variação do campo. Quanto mais intenso o campo, maior o campo. Quanto menor a intensidade da corrente elétrica, menor o campo gerado. Então, se você vem passando, sente um aumento da força da concentração do campo magnético, ali você nota uma desarmonia. Ou, por outro lado, uma carência de energia naquele ponto, naquele órgão, você sente um vazio, porque houve uma variação no campo magnético da pessoa. Quando a pessoa está harmonizada, está tranquila, na mesma altura que você entra em relação, você vem passando o tato magnético, você não sente nenhuma variação no campo magnético da pessoa que está sendo assistida. Então, essas reuniões de reciclagem servem para que a gente reavalie. E uma das maneiras é através dos trabalhadores mais antigos, que já estão ali por mais algum tempo. Não que eles não errem, mas eles conseguem perceber quando nós erramos. Então, eles podem nos orientar. Cabe a nós discutirmos, compreendermos, aceitarmos, vermos, nós fazermos a nossa avaliação para ver se realmente é pertinente aquilo que ele fala, aquilo que ele está relatando, se realmente eu estou fazendo como ele está dizendo. Reuniões periódicas de trabalhadores, onde nós vamos avaliar a reação de quem está recebendo o passe. Aquela pessoa está aqui há 3 meses, 4 meses e não relata melhora. Por quê? O que é que nós estamos fazendo que não está
surtindo efeito. Por quê? Precisamos reunir o nosso grupo e verificar o que nós podemos fazer diferente para termos um resultado melhor. Porque se nós continuarmos a fazer do mesmo jeito, o resultado será sempre o mesmo. Se quisermos resultado diferente, teremos que fazer algo diferente. E aquela que nós acreditamos mais eficaz é a filmagem. Pode ser a filmagem tanto do tratamento, porque ali fica natural, mas aí tem alguns inconvenientes do registro do paciente, nós precisamos conversar, explicar para não ter nenhum problema da finalidade daquela filmagem, ou então fazer a filmagem do treinamento. Esta atividade aqui, ela é muito eficaz. Nós fizemos na nossa casa e é muito interessante que aí não precisa de ninguém falar. Ele próprio diz, ih, olha lá, olha, voltei com a mão aberta. E é interessante que, às vezes, colocando em velocidade normal, a gente nem percebe. Mas a câmera tinha um recurso de fazer em slow motion. Então, você via exatamente, tinha colega que ele fazia o transversal com a mão fechada, abria lá e ele vinha fechar de novo aqui assim, ó. Ele fazia com a mão fechada e abria lá no final. Só conseguimos perceber em slow motion, em câmera lenta. Então foi muito divertido, todo mundo fazendo, todo mundo vendo o seu próprio erro, e foi bem bacana, bem interessante, uma maneira. E já partindo para a conclusão, por que eu gosto de ler e de compreender aquilo que nós estamos fazendo, que você está fazendo, que você está praticando? Qual é a sua importância? Você está ali fazendo por fazer? Qual é o seu papel? É nós sermos conscientes daquilo que nós estamos fazendo ali. E nessa conclusão, eu trouxe aqui essa questão número 107 do Livro dos Espíritos, onde ele faz a classificação a partir da questão número 100. Ele diz para nós lá que existem 3 ordens. Né? A primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. A primeira ordem, a dos espíritos imperfeitos. Essa daqui, a questão número 107, ele descreve os bons espíritos. Os bons espíritos têm 4 ordens. A quinta ordem, quarta, terceira e segunda ordem. São 4 ordens. A quinta classe dos bons espíritos são os espíritos bons. São os espíritos bons, benévolos. São aquelas pessoas boas, amorosas. São aqueles espíritos bons que eles não sabem nem exatamente como é que faz, o que acontece, mas eles sabem que dá certo, que é bom. Você vê aquelas benzedeiras, todas elas, quando você leva, são pessoas assim que transparece para você uma singeleza, uma simpatia. São espíritos bondosos que não sabem cientificamente explicar o que acontece, mas eles sabem que é bom, e fazem, e dá certo, e é muito bom. A quarta classe são os espíritos sábios. Eles sabem o que faz, sabem, conhecem as leis da natureza, fazem acontecer com consciência daquilo que eles querem produzir. Mas alguns inventos são usados para fins equivocados, não muito bons, para fins de destruição, para outros fins. Mas eles já conhecem, eles foram para o caminho do saber, do conhecimento, de buscar saber aquilo que eles estão fazendo. E a terceira classe é o espírito de sabedoria. Olha aqui a descrição da diferença de um para outro. O espírito bom, o espírito sábio e o espírito de sabedoria.
Quando nós atingimos a classe de sabedoria, é aquele que sabe o que faz, tem conhecimento do que está se processando através das leis da natureza, como ocorre na intimidade para que aquilo aconteça, porque ele tem conhecimento e faz aquilo com amor. Ele já conseguiu unir o conhecimento com o amor. Às vezes, na nossa vida, no nosso proceder, nós, quando estamos na nossa adolescência, nossos pais nos ensinam que nós precisamos fazer as tarefas. Nós fazemos. Mais tarde, para sobreviver na profissão, nós entendemos que para sobreviver, nós precisamos, não basta fazer, nós precisamos fazer bem feito. São aqueles que têm uma melhor eficiência em qualquer ramo da atividade que ele exerce. Mas quando ele consegue fazer qualquer profissão com amor, aí ele tem uma paz de consciência, uma tranquilidade, uma felicidade, qualquer que seja a profissão que ele exerça. Porque ele sabe como faz e faz com amor, faz porque gosta daquilo. A segunda classe são os espíritos superiores, que têm o amor e a sabedoria e o conhecimento em um grau mais elevado, e os espíritos puros, esses nem precisamos saber. Têm o amor e o conhecimento de tudo num grau apenas inferior ao Pai. Mas eles já fazem tudo o que fazem porque querem fazer, sabem como faz na plenitude do seu amor. E foi assim que Jesus esteve conosco. Passou por tudo que passou, sabendo que passaria com extrema confiança. Porque ele disse que eu e o Pai somos um. Porque ele sabia já de toda a sua união, de toda a sua conexão com o ser superior, criador, através da perfeição relativa que ele e que todos nós poderemos alcançar algum dia. E nós estamos no caminho, estamos trabalhando para chegar lá. Um dia nós chegaremos. Em conexão com isso que nós falamos, o porquê das técnicas, será que todos os magnetizadores têm o mesmo potencial de magnetização? Não, né? Por que essa diferença? Por que essa diferenciação entre cada um de nós? Esta é outra parte da pesquisa que nós começamos a desenvolver. O que é potencial? Potencial é um conjunto de qualidades inatas de uma pessoa. São as nossas capacidades inatas, aquilo que nós já temos inerentes às nossas potencialidades, às vezes descritos como os dons. A capacidade ou habilidade para realizar ou para desenvolvimento de alguma habilidade futura. Esse é o nosso potencial. Olha, fulano tem potencial, ele tem possibilidades, ele tem potencial para desenvolver. O potencial também é o poder, a força, o recurso de que dispõe uma pessoa ou até uma coletividade. É a capacidade que todos nós dispomos. Então, no livro A Gênese, no capítulo sobre as curas, no capítulo 14, que Allan Kardec descreve sobre as curas, ele nos faz um relato que nos traz uma reflexão bastante interessante. Volta ele novamente ao fluido universal, que é o elemento primitivo, tanto do corpo, de nosso corpo, quanto do perispírito, os quais são apenas transformações, um e outro, transformação do fluido cósmico universal. Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito, seja ele encarnado ou desencarnado,
é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Então, aonde fica esse fluido, essa energia que nós conseguimos transmitir? Ela fica armazenada em nosso perispírito. O nosso perispírito, o espírito é o agente propulsor. Ele aqui é a vontade, é ele quem vai gerar a impulsão dessa nossa energia. Ele é quem infiltra num corpo deteriorado uma parte do nosso envoltório. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Mas continua ele. O poder curativo, olha só, o poder curativo estará, pois, na razão da pureza da substância inoculada. A pureza do fluido. Então, qual é a primeira incógnita do potencial de magnetização? A qualidade do fluido, a pureza desse fluido. Mas também depende da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante será a emissão fluídica e maior será a força de penetração. Lembra lá do conceito de campo magnético? Quanto maior for a energia da vontade, maior e mais abundante será a emissão fluídica. Portanto, irá produzir uma maior força de penetração. Olha só as informações se juntando. Porque quanto mais Jesus olhava para aquele indivíduo e lhe desejava a cura, maior era a sua energia, a sua radiação ionizante que conseguia produzir a cura imediata para aquele que assistia. Lembra da vibração dos seres angélicos, dos seres angelicais? Vibrações super, ultra curtas. Portanto, produzia uma radiação super ionizante, se existir essa palavra. Então, a terceira incógnita da cura está na quantidade de fluido. Depende ainda da intenção daquele que deseja realizar a cura, seja o homem ou o espírito. Portanto, intenção ou a energia da vontade. Então, os diferentes potenciais de magnetização dependem da qualidade, da quantidade do fluido, da qualidade do fluido e da intenção que você quer utilizar aquele fluido. Considerações sobre o fluido vital que o senhor Allan Kardec faz no capítulo 4, do princípio vital. Qual é a causa da animalização da matéria? O que dá ânima à matéria? Ânimo, vida, vitalidade à matéria? Pergunta Allan Kardec aos espíritos. E estes nos respondem. Sua união com o princípio, a sua união, né, do corpo, da matéria com o princípio vital. Mas continua, a vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou ele se desenvolve só com a união? Ou seja, o fluido vital, quando está no fluido cósmico universal, ele tem vida, ele está vivo por si só? Essa foi a pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos. Vejamos a resposta. Ela, a vitalidade, não se desenvolve senão com o corpo. A união dos dois é necessária para produzir a vida. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe
a impulsão da atividade íntima ou do princípio vital, que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz desses órgãos, que reciprocamente, ao exercer a sua função, ele dá dinâmica e distribuição a esses fluidos. Por isso é que quando um órgão não funciona, você tem ali, naquela região, naquele órgão, uma concentração de fluidos, porque aquele fluido não consegue dar a motricidade, a dispersão ao fluido que precisa circular por todo o nosso organismo. Porque a vitalidade depende do alcance desse fluido vital em todas as partes de nosso organismo. Quando nós temos uma falha de um órgão, ali se concentra uma quantidade maior de energia tentando movimentar, retornar aquele órgão à sua qualidade de funcionamento, à sua normalidade de função fisiológica. Ali se concentra um pouco mais de campo de energia. Isso um órgão deteriorado por um problema de saúde. Mas às vezes o nosso campo mental, ao pensar aqueles monoideísmos, aquele desgaste de energia que às vezes nós nos preocupamos, né? Nós nos ocupamos antecipadamente e em demasia com um problema que poderá ou não acontecer, nós fazemos um aporte, uma movimentação de energia tão intensa em torno do nosso órgão cerebral que nós não temos ideia. Quem tem uma vaga ideia é quem tem tato magnético natural e consegue sintonizar com a mente de um ser depressivo. Ali você tem ideia do tamanho da pressão de uma quantidade de energia num espaço pequeno. O campo mental de uma pessoa em depressão é uma pressão. Eu imagino assim, sabe aquela imagem que nós temos nos livros do átomo, com o núcleo ali e os elétrons girando em volta? Parece aquilo ali assim crescendo e pressionando nosso campo mental. Porque é muita energia gerada e concentrada num ponto só. É uma pressão muito intensa. Ao mesmo tempo que o agente dá impulsão, a ação destes órgãos entretém e desenvolve a atividade daquele agente. Esta é a resposta dos espíritos. Então, desde quando isso acontece? Desde a concepção. No momento em que se une ali as duas informações masculinas e femininas, quando o espermatozoide penetra o óvulo e se completa a informação e se forma a primeira célula chamada ovo ou zigoto, que vai fazer a célula inicial, que irá formar todo no organismo, naquele momento ali se conecta o fio fluídico do ser reencarnante. E ali, através da mãe e da coordenação do ser reencarnante, vai se formar o ser material que irá receber aquele espírito reencarnante. A mãe vai fornecer a matéria-prima e o espírito vai modelar, vai fazer a escultura do corpo em que ele irá habitar futuramente. Quantidade do fluido, que é o primeiro dos requisitos. Nessa questão número 70 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: o que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem? Quando nós morremos, o que é feito do nosso corpo e do princípio vital? A resposta todos nós sabemos, já fora descrito lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis,
do pó viestes, ao pó retornarás. Hoje nós sabemos melhor como isso funciona. O nosso corpo é feito por todos esses elementos químicos que nós conhecemos da tabela periódica. Então, quando nós morremos, os elementos químicos metais e semimetais voltam a pó. E o mau cheiro, o odor, são... Dá licença um pouquinho, Alberto.